Olá, amigos, a paz do Senhor. Dando sequência à nossa série Milagres de Jesus, hoje vamos falar da cura do cego de Jericó. Esse texto está em Marcos 10, versículos 46 a 52. E diz assim o texto: a cura de um cego de Jericó. Mateus, capítulo 20, de 29 a 34, e em Lucas 18, de 35 a 43, e também em Marcos. Vamos ler Marcos 10. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Então estamos falando do cego que mendigava em Jericó. O nome dele não é falado na Bíblia. Ele era conhecido como Bartimeu, que significa filho de Timeu. Então seu pai era conhecido, mas ele não. Com certeza ele era reconhecido como o ceguinho, o mendigo, porque ele sendo cego, não tendo oportunidade e condições de trabalho, ele mendigava. E quando ele ouviu pelo barulho da multidão que Jesus passava, ele começou a gritar, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que era Jesus, provavelmente já tinha ouvido falar sobre os milagres, as curas prodigiosas, sobre a palavra que Jesus pregava. Ele já sabia muito bem que se tratava daquele homem que veio para curar, que veio para falar a palavra de Deus, para ensinar sobre o reino, porque ele teve fé e ele gritava, e a multidão dizia que ele calasse, pedia que ele calasse, mas ele não se incomodou, ele foi perseverante e continuou a clamar, porque ele já devia ter enxergado, porque ele queria tornar a ver. Provavelmente alguma doença, algum acidente fez com que ele se tornasse um cego, e ele devia estar saturado daquela vida. Uma pessoa que era cega, que tinha uma deficiência, era mal vista, era tida como uma pessoa que pecou e que estava pagando pela sua transgressão. Havia um preconceito grande, mas Jesus estava acima de todo preconceito e sempre a favor dos menos favorecidos, dos doentes, dos pobres, daqueles que necessitavam de sua ajuda, daqueles que eram humildes e que buscavam pelo seu nome, buscavam por Jesus, porque Jesus sempre foi aquele intermediário único reconhecido entre o trono de Deus e nós. Ele sempre está à nossa espera, à espera de que clamemos para que Ele possa nos atender. É preciso que nós exponhamos para Ele qual que é a nossa necessidade, do que temos mais necessidade, porque aquele cego, logicamente, ele queria voltar a ver, deveria ser essa a maior necessidade
Porque ele não pediu para ficar rico, ele não pediu para ter sucesso, simplesmente ele sabia que o seu problema maior era ser cego, porque ele não podia trabalhar, ele não podia fazer nada e tinha que viver mendigando. E ele queria que Jesus fizesse o milagre na vida dele para que seu sofrimento fosse minorado, porque se ele enxergasse, ele poderia viver uma vida normal. Ele diz Jesus, filho de Davi, porque ele já estava inteirado de quem era Jesus, que Jesus é da tribo de Judá, descendência de Davi. Ele sabia que era capaz de fazer milagres e também conhecia que aquele homem que estava fazendo tanto prodígios, que ele tinha conhecimento, ele tinha poder para isso, porque o poder de Jesus vem do trono de Deus. A multidão pedia para que ele calasse, exigia que ele calasse, mas ele foi perseverante e não parou. Nós também temos que clamar sem detença, mesmo que passe o tempo. Temos clamado por filhos, pelos pais, por alguma causa, e muitas das vezes a pessoa para de clamar, pensa assim, não é da vontade de Deus, porque se fosse, ele já teria me atendido. Mas na verdade, o tempo de Deus, o propósito de Deus é bem diferente do nosso, e também é muito mais elevado do que o que nós pensamos. O pensamento de Deus é superior, anos-luz, dos nossos pensamentos, porque Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas e às vezes não nos atende porque nós não podemos receber, ainda não estamos preparados. Muitas vezes a pessoa recebe algo que vai tirá-lo do caminho de Deus, porque ele está ali clamando, ele está ali buscando até certo ponto, e quando ele se sente contemplado, ele começa a esquecer quem foi o seu benfeitor e ele já não busca mais. E muitas das vezes, conforme a pessoa, ele começa a achar que o que ele conseguiu foi apenas por mérito próprio, que Deus não tem nada a ver com isso. Isso não é raro acontecer, mas nós sabemos, tudo depende da permissão do Senhor. Esse cego já sabia em quem ele cria, porque ele estava buscando, ele estava gritando. Muitas vezes a pessoa escuta a voz da multidão, escuta conselhos que vão tirá-lo do seu propósito. Deixa disso, você não vai conseguir, tanto tempo pedindo, essa pessoa está do mesmo jeito. A sua situação é a mesma, você diz que está pedindo. Quantas vezes você me disse que tem orado, que tem clamado e que nada aconteceu? Pode esquecer, às vezes é vontade de Deus que você continue desse jeito, mas muitas vezes o Senhor nos mantém, às vezes sofrendo por muito tempo, porque ali Ele está trabalhando em nosso caráter, está trabalhando em nossa personalidade, e quando nós perseveramos, nós vamos ficando mais fortes, tornamos pessoas mais sagazes, mais compenetradas nos próprios propósitos, porque nós continuamos com afinco, clamando e pedindo, e também tendo fé de que o Senhor é o único que pode fazer maravilhas em nossa vida. Às vezes é tão fácil acreditar em amuletos, é tão fácil acreditar em pessoas que nem estão aos pés de Jesus. Ali tem alguém que faz algo por você. Vamos lá, ele cobra pouco. Você com um pouquinho de dinheiro, você vai receber o que você tanto quer. E tira a pessoa do caminho de Jesus, aquele que pode fazer muito mais do que nós pensamos. Esse homem continuou clamando. Ele não esperou que alguém gritasse ou pedisse por ele. Ele mesmo insistiu. Muitas vezes a pessoa fala: por que você continua clamando? Será que é isso que Deus quer para você? Mas você, em seu coração, você sente quando o Senhor tem um propósito para a sua vida. Então, quando há promessas, verdadeiramente, não o que seja um produto da mente, mas quando a gente sente verdadeiramente que há promessas nesse sentido, nós não podemos desanimar, nós não podemos
abandonar aquele desejo. E esse homem, apesar da multidão dizer o contrário, ele insistiu, até que Jesus mandou chamá-lo. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Eu imagino a felicidade desse homem quando ele ouviu que Jesus o estava chamando. Ele pensou: aqui agora termina esse problema da minha cegueira, agora a minha vida vai ser uma vida normal. Logicamente que vai continuar tendo problemas, porque o Senhor não nos prometeu uma vida de mar de rosas, sem problemas, sem sofrimentos, porque nos sofrimentos somos trabalhados. Mas pelo menos a cegueira que virou um ponto de referência na vida dele, essa agora estaria terminada. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele lançou fora a capa, porque a capa era uma autorização romana de que a pessoa estava apto a pedir. Era como se fosse uma credencial. E atrás na capa escrevia que era uma pessoa, aqui é uma pessoa mendiga, uma pessoa que precisa de ajuda. Era mais ou menos isso. Então era reconhecido porque era um cego, um mendigo, pela capa. E nesse momento ele estava se livrando da capa. Como ele deu um salto, ele jogou a capa para o alto. Às vezes nós estamos nos sentindo protegidos com capas que na verdade não nos protege verdadeiramente. Só o manto do Senhor pode nos proteger, estarmos debaixo da sua guarda, debaixo da sua palavra, ajoelhado aos teus pés, na dependência total do Senhor. Às vezes buscamos por capas que não nos protegem verdadeiramente do frio das aflições, e nós continuamos acreditando que nós vamos ter livramento, vamos ter proteção, e na verdade erramos. Por isso que esse homem, ele deixou a capa sabendo que não precisaria mais dela, que ela poderia passar para outro que estava precisando mais do que ele. E ele deu um salto, porque naquele momento ele sentiu uma felicidade sem tamanho. Aquele homem que era considerado o mendigo cego, agora poderia levar uma vida normal. E ele foi ter com Jesus. Quantas pessoas, quantos de nós somos beneficiados por Jesus? Recebemos milagres, graças, e não seguimos a Jesus? Não continuamos seguindo após Jesus? Nos detemos no meio do caminho e muitas vezes retornamos à velha vida. Voltamos a viver como o velho homem, no erro, esquecendo tudo que o Senhor fez. Porque o Senhor, Ele pode fazer muito por nós, mas nós temos que crer, temos que ter fé e também temos que ter atitude. Esse homem teve atitude, ele foi perseverante. Porque nós não podemos esquecer que o diabo, o demônio, ele é perseverante. Ele fica nos rondando, até que nós falhamos, até que nós praticamos um pecado, até que nós caiamos, porque ele é perseverante, ele não desiste fácil. Por isso que nós temos que resistir ao demônio em oração, na leitura da palavra, na oração intercessória, porque quando resistimos ao mal, ele fugirá de nós, mas até então ele persevera, ele continua, e ele é, como diz no mundo, ele é um cara de pau. Ele foi até tentar Jesus, que ele conhecia muito bem e sabia que era o Filho de Deus. Então nós temos que nos cuidar, estar sempre em contato com Deus, orando e vigiando, porque o demônio, ele não reconhece cara, ele é desrespeitoso, ele é mau caráter, ele é um perdido, ele é sujo. Então que nós continuemos em oração e também na fé. A fé nos leva à ação, ao movimento.
A multidão quis atrapalhar aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. E eu imagino que a dificuldade que ela teve foi até se arrastando até onde estava Jesus para tocar-lhe o manto. Ela desconheceu, ignorou a multidão e seguiu em frente. A multidão não é boa conselheira, ela quer que nós desistamos. A multidão muitas vezes é o mundo, e o mundo pensa diferente de nós, os filhos de Deus, que temos fé. Com fé nós agradamos a Deus, mas sem fé nós não agradamos. Foi com fé que Abraão levantou o cutelo para sacrificar seu próprio filho, sabendo que o Senhor tinha plano para a sua vida, para a sua posteridade. Foi com a fé que Moisés tocou o mar vermelho e o mar se abriu. E foi com fé que aqueles homens retiraram a pedra, porque dali saiu Lázaro. Então nós temos que ter atitude. Aquela pedra teria que ser removida pela fé, porque senão nada aconteceria. Então nós temos que estar sempre lendo a palavra para que a nossa fé ela cresça, ela se multiplique, porque quanto mais exercitamos, mais ela se mostra, mais podemos alcançar de Deus, porque o Senhor se agrada daquele que busca e daquele que tem fé. Então tudo que aconteceu na Bíblia de maravilhoso, de prodigioso, foi ato de fé daquele que executou alguma coisa, algo que o Senhor pediu. Às vezes o Senhor quer que tomemos uma providência, que não fiquemos de braços cruzados, esperando alguém chegar e nos levar e nos buscar. Como esse cego, ele foi intrépido. Ele continuou gritando. Ele não ouviu a voz daqueles que aconselhavam contrariamente à sua vontade. Nós temos que ter os nossos desejos específicos no nosso coração, bem claros, para que quando o Senhor perguntar, que queres que eu te faça, nós saibamos responder. Então, que nós possamos continuar com Jesus, seguindo, porque esse homem, no último verso, no último versículo, no 52, Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Muitas vezes, o que atrapalha uma pessoa de ir após Jesus, de seguir a Jesus, é a cegueira espiritual. Nós temos que clamar a Jesus para que essas escamas caiam de nossos olhos, como caíram dos olhos de Paulo, e ele passou depois a ver claramente, a reconhecer o Filho de Deus e viver em função dele. Então, a cegueira espiritual é um obstáculo pior do que a cegueira física, porque quem tem fé, mesmo sendo cego, ele pode continuar seguindo ao Senhor e realizando muitas coisas. Mas a pessoa sem fé, ela mesmo enxergando, ela não vai reconhecer a presença de Deus e tudo que Deus tem agraciado em sua vida. Que nós possamos, como esse cego, continuar clamando, mesmo que pareça difícil, mesmo que as pessoas digam que nós devemos parar, que não vamos conseguir, que continuemos, porque no tempo do Senhor, segundo a vontade dele, segundo o seu santo querer, ele vai nos agraciar, mas que não sejamos cegos espirituais. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja de todo mal e nos perdoe de nossos pecados. Amém. Que assim seja. Amém.